E aí, pessoal, eu tô cobrindo a 49ª Mostra de São Paulo e eu vi o Frankenstein, do Guillermo del Toro. E é um filme que a gente dá pra perceber pelas entrevistas, inclusive pelo próprio filme, que o Guillermo del Toro adora a obra base da Mary Shelley. Ele já falou em entrevistas que é um grande fã do filme da década de 30, dos filmes do James Whale, mas em termos gerais, Frankenstein é um filme que ele coloca tanta emoção que acaba meio que dando a volta, acaba que o filme não toca as cordas do meu coração especificamente, por ele ser um espetáculo poético, pomposo e muito calcado na fantasia, com alguns exageros que não funcionam. Mas antes de eu justificar melhor essas minhas percepções, eu te peço para seguir aqui o canal, caso você ainda não seja inscrito, e clicar no curtir, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então clica no gostei e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e críticas de Frankenstein de 2025 de Guillermo del Toro. A trama é aquela que a gente já sabe. O Dr. Victor Frankenstein é um médico cientista que tem uma obsessão em criar vida, em dar vida a um corpo que ele vai juntando várias partes de corpos, vai juntando cérebro, vai juntando braço, ombros, dorso, e vai criar então esse monstro que é popularmente, inclusive, falam que o monstro é um Frankenstein, mas na verdade é o Dr. Victor Frankenstein, que é o Frankenstein. Existem muitos excessos aqui na adaptação do Guillermo del Toro que, sim, funcionam. A direção de arte, por exemplo, eu gosto bastante como ela é bem trabalhada, principalmente no sentido de fazer com que o laboratório do Victor Frankenstein seja enorme, seja pomposo e faça ele parecer diminuto dentro daquelas grandes construções, faça ele parecer criança. É uma mistura de poder, porque ele está ali claramente comandando tudo, mas ao mesmo tempo de pequenez, porque é como se ele voltasse a ser pequeno, como se ele voltasse a ser criança, e a gente vê no prólogo da história boa parte da infância, como se o Guillermo del Toro quisesse dar uma esticada na motivação do Victor Frankenstein. A gente aprende sobre a mãe dele que morreu, a gente aprende sobre como o pai dele era severo com ele. Então, nesse ponto, o design de produção, a direção de arte é muito bem feito. Assim como a própria maquiagem também, porque na hora que o monstro aparece, na hora que o monstro é feito e a gente começa a perceber, por exemplo, as cicatrizes, a gente vê que as cicatrizes elas não são mal feitas. E a gente pode se perguntar, ué, isso aqui podia ser um pouco mais imperfeito, mas por saber da obsessão, por saber do talento do Victor Frankenstein, até que faz sentido que aquilo seja realmente o mais próximo do perfeito possível. É claro, existirão ali algumas cicatrizes, mas a gente consegue ver uma perfeição, uma beleza naquele monstro que é criado pelo Victor Frankenstein. Existem excessos que estão ali no meio termo, como a questão do figurino, que é muito marcado por diversas cores. A mais evidente delas é o vermelho, que é claramente associado à mãe do Victor Frankenstein. A gente vê ela brevemente ali com longos vestidos vermelhos. Ele, quando é criança, ele usa diversas peças vermelhas e, ao longo do tempo, quando ele se transforma no Oscar Isaac, inclusive ele sai de um menino branco, super britânico ali, né, europeu, para um latino, que é o Oscar Isaac. Esquisito, não sei. Mas ele continua usando algumas peças vermelho, um lenço vermelho no pescoço, umas luvas vermelhas breguíssimas, mas ok. A gente tem um azul também, que é claramente associado ao irmão desde criança, depois quando o irmão vai casar com a Elizabeth, a personagem da Mia Goth, ela também está vestindo peças nas cores azuis, então a gente tem essas cores claramente marcadas para determinados personagens. E no meio desses excessos, talvez o que chame mais a atenção é que o Guillermo del Toro faz do seu Frankenstein um monstro torado. Ele é um monstro muito forte, muito alto, musculoso, com diversos poderes, com poder de regeneração, como se fosse uma espécie de Wolverine. Ele move um navio, ele dá super socos, então ele atiram nele e ele se regenera facilmente. Ele lembra muito, inclusive, dois personagens de filmes desse ano, que é o próprio Nosferatu, que também é um monstro alto, forte, e o zumbi, aqueles zumbis mais fortes do Extermínio à Evolução,
produção do Danny Boyle. Coincidentemente, esses dois filmes que eu citei, tanto Nosferatu quanto O Extermínio, os monstros altos, fortes, aparecem com um nu frontal, mostrando ali o pênis. Mas a Netflix não deve ter permitido que o Guilherme Del Toro mostrasse o pênis do Frankenstein aqui, então ele usa uma tanguinha amarela na maior parte do tempo. E tem os excessos que não funcionam de maneira nenhuma. É com tristeza no meu coração que eu digo que esse é um filme feio. É um filme que a gente olha em questão de iluminação, de cores, de efeitos visuais, especificamente os efeitos visuais, junto com as sombras, o trabalho de luz e sombras que é feito, que fazem esse ser o filme mais feio de toda a carreira do Guillermo Del Toro. A gente tem cenas com animais digitais, uma alcateia, vários lobos ali que lembram Crepúsculo, cervos, o Frankenstein interagindo com os cervos, e que é muito feio. Tem explosões também em CGI que parecem ter saído ali de qualquer jogo de PlayStation 2. E o Guilherme Del Toro, como eu disse, ele é um cara que claramente adora essa história do Frankenstein. Ele pega o livro da Mary Shelley e coloca muitas coisas que não estavam na adaptação principal da década de 30 do James Whale, que inclusive foi uma adaptação de uma peça já, cortando ali diversas partes. Ele vai esticar bastante alguns aspectos, por exemplo, da interação do Frankenstein com o ermitão cego. Isso pega boa parte do filme também é colocada para um novo personagem que é o tio da Elizabeth, o tio da personagem da Mia Goth, que é interpretado pelo Christopher Waltz, que vai ser um personagem que vai financiar a pesquisa do Dr. Victor Frankenstein. Com todas essas informações, acaba que o filme ele não tem nada de tempo morto. O tempo todo os diálogos são apressados, a gente tem um questionamento que é logo respondido, a gente vai de uma ação para outra, ou seja, não existe tempo de descanso. É o tempo todo o filme como se fosse uma ação contínua, tudo acontecendo rápido demais. Não existem espaços entre as respostas, não existem espaços para pensamentos. Eu me pergunto, inclusive, se tem alguma passagem nesse filme que tem ali 15 segundos, 10 segundos sem diálogos. Então, em todos esses aspectos, talvez o que mais se destaque na diferenciação dessa adaptação do Guilherme Del Toro para as outras adaptações, as diversas outras adaptações de Frankenstein, é como ele dá importância para a paternidade. Como o personagem do Victor Frankenstein, ele tem aqui diversos daddy issues, ele tem problemas com o pai, e como esses problemas, como esses pecados do pai vão acabar reverberando no filho, porque claramente o Victor Frankenstein comete os pecados que o pai dele cometia, de ser bastante rígido, de buscar uma perfeição, no monstro que ele cria. Existe uma rejeição. A rejeição do pai do Victor Frankenstein para com esse filho e a rejeição do Victor Frankenstein com o monstro que ele cria, com esse filho simbólico que ele cria. Como eu falei ali no início, muita gente confunde o Frankenstein com o monstro, né? Diz que esse monstro aqui é o Frankenstein. Mas existe uma frase que diz que conhecimento é saber que Frankenstein, na verdade, é o Dr. Victor Frankenstein quem criou o monstro. E sabedoria é perceber que o monstro também é o médico, também é o cientista maluco, Dr. Victor Frankenstein. Então, realmente seria o monstro Frankenstein. E eu acrescentaria que excelência artística é fazer uma monstruosidade artística visceral com muito pouco. A Mary Shelley, ela criou a obra Frankenstein, a obra literária, a partir de uma aposta. Foi feita uma aposta com os amigos dela, quem conseguiria escrever a melhor história de terror, e ela, que já vinha pensando nessa história há muito tempo, veio com o livro Frankenstein. O James Whale, em 1931, ele faz muito também com muito pouco. Existe uma passagem no filme clássico que ele dá a consciência da finitude e da importância da vida ao monstro com uma simples passagem da morte da criança feita acidentalmente pelo monstro ali. E aqui o Del Toro tinha recursos praticamente ilimitados, é uma superprodução da Netflix, a sua produtora, a sua patrocinadora, e acaba com a paternidade de algo falho na sua própria ambição operística. Mas talvez o Guillermo Del Toro seja então o próprio Dr. Victor Frankenstein, que aqui no filme é um sujeito expansivo e que acredita que a arte e o conhecimento dele não deve ser sussurrado, deve ser gritado aos quatro ventos. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de Frankenstein de Guillermo Del Toro. Assista a Frankenstein de Guillermo Del Toro para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!